Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Depois de Paulo falar bastante sobre ressurreição, e deixando muito claro que se não existir ressurreição, nós estamos totalmente perdidos e pior até do que o incrédulo, não é? Se a vida acaba na morte. Mas tem ressurreição sim. Mas alguém dirá no versículo 35 de 1 Coríntios 15, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma pergunta que cabe aqui, né, nesse momento. Mas Paulo usa uma expressão forte aqui, no versículo 36, insensato. Insensato, ele fala. Isso porque a ressurreição é uma coisa tão certeira, né, tão verdadeira, que uma outra tradução aqui diz louco. Louco. Tem uma outra aqui que fala, deixa eu ver aqui, em português elas estão todas com insensato. Ou seja, uma pessoa sem bom senso, ele vai fazer uma pergunta tola dessa, porque apesar de cabível a pergunta, né? Mas deixa eu ver se eu resumo a coisa. Quando nós temos algo que o Senhor diz na sua palavra, nós devemos tomar esse algo como verdade absoluta, e se ele diz que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Agora, a maneira, o quando, o como, a confiança e a fé no Senhor descansa. Simplesmente descansa. Porque nós não sabemos muitas coisas, né? Como o Senhor vai agir amanhã, o que vai acontecer amanhã na minha vida ou na vida de cada um de vocês aqui, ninguém sabe. Mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor, sabendo e confiando que Ele vai cuidar de nós da maneira dele, da maneira que Ele achar melhor, não da maneira nossa, da maneira que nós esperamos que Ele cuide de nós. Nós não temos nada que cobrar a Deus do modo como Ele nos trata. Não temos. Seja qual for a maneira como somos tratados, nós somos tratados da melhor maneira aos olhos de Deus, mesmo que a gente não entenda. Tem até um versículo, quando o Senhor fala para João, eu acho que não entendes isso agora, mas entenderás depois. Não me lembro agora exatamente de onde está essa passagem. Mas é assim que a gente tem que viver aqui na Terra. Não entendendo muitas coisas, mas depositando a nossa confiança no Senhor, de que na hora certa, Ele vai nos revelar. Ele vai deixar, ele não irá nos enganar de maneira alguma. Quem crê nele não é confundido. Isso não quer dizer que nós teremos todas as respostas para todas as perguntas. Não, nós não seremos confundidos. Mesmo que a resposta não venha, nós podemos ter certeza de que o Senhor é fiel e Ele faz sempre o melhor para nós, sem dúvida alguma. Mas aqui então ele fala, alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aqui já tem uma lição para nós, deixando claro que a ressurreição e a vivificação, elas têm a ver com aquele que morreu. E o nosso velho homem morreu lá na cruz. Então a ressurreição e as bênçãos da ressurreição e as glórias da ressurreição, elas são dedicadas, elas são destinadas aos que tiveram o seu velho homem morto na cruz, não aos incrédulos. Esses continuam em Adão. É preciso estar em Cristo para poder ter a certeza de sua ressurreição.
É preciso estar em Cristo para poder ter a certeza da ressurreição. Os que estão em Adão nunca nasceram de novo, nunca se converteram, nunca tiveram o seu velho homem julgado e condenado na cruz, em Cristo. Os que estão em Cristo agora estão na nova criação. E essa nova criação é o assunto agora aqui. Versículo 37. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então ele faz um paralelo aqui com a semente. Se você pegar uma semente de uma... Por exemplo, a semente da manga é o caroço da manga, né? Ela é bem grande, né? Mas tem algumas sementes de árvores altas, árvores grandes, que são minúsculas. Você pega a semente, você não acredita, fala, isso aqui vai dar aquela árvore lá, daquele tamanho, não é? Mas vai sim, porque naquela semente ali estão todas as características de como será a árvore quando a semente morrer. Porque a semente morre para a árvore poder brotar dela. E assim é o nosso corpo ressuscitado, ele só pode acontecer se o nosso corpo de carne morrer, ou for transformado, o que acontecer antes, né? como naquelas garantias de carro, né? 3.000 quilômetros, ou 6 meses, ou o que acontecer primeiro. E quando semeias, no versículo 37, ele fala, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. E assim é a nossa ressurreição. Mas Deus dá-lhe o corpo, versículo 38, como quer, como Ele quer. E a cada semente o seu próprio corpo. Isso aqui nos ensina uma coisa também importante. Nós não seremos todos idênticos depois de ressuscitados. Nós teremos as nossas particularidades, as nossas características particulares. O Senhor não vai criar uma raça de... É que nem aqueles filmes de ficção científica, né? Que o cara vai para outro planeta e lá todo mundo é igual. Todos vestem o mesmo modelito, tem a mesma cara e tal. Não é isso. O Senhor não vai fazer isso conosco. Ele vai manter a nossa individualidade. Se você viveu aqui como um homem, você vai ter um corpo de homem. Se você viveu aqui como mulher, você vai ter um corpo de mulher. É claro que não serão corpos funcionais, como eram aqui na Terra, porque aqui eles tinham funções de reprodução. E nós não teremos reprodução no céu. Nós não teremos as coisas que aqui nós tivemos, né? E aí, no versículo 37, ele deixa claro, então, que o corpo que é semeado não é aquele que vai nascer, mas é apenas um grão, um protótipo, uma partícula daquilo que vai nascer depois. Esse é o nosso corpo aqui na Terra. Por isso que é muito importante também, irmãos, a gente tomar cuidado com a idolatria do corpo, viu? Nós estamos vivendo uma época que tem muita idolatria do corpo. As pessoas se esforçando, tomando remédio para aumentar músculos, para ficar cheio de bolotas em todo lado. Isso precisa tomar cuidado para ver se você não está passando dos limites, né? Porque nada de errado você, por exemplo, você tem um nariz torto, você procurar um médico para fazer uma cirurgia plástica para endireitar o nariz, né? Você tem algum problema outro também de estética no corpo, e você também procurar corrigir isso por meio de plástica ou de exercícios ou qualquer coisa assim. Mas quando isso vira vício e quando vira já um modo de vida, então você acaba sendo identificado. Quem é aquela pessoa? Aquela lá é o cara que fica o dia inteiro na academia, não sai da academia, só malha o dia inteiro. Bom, aí eu não sei se essa seria exatamente a identificação de um cristão, não é? Você tem que ter a sua identificação como pessoa, mas que ela não seja baseada num vício ou num hábito replicante, um hábito que é o tempo todo você está fazendo aquilo. Visite o canal Respondidas no YouTube.
Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.